O programa de hoje procura focar um dos problemas mais graves da vida portuguesa no momento atual, a saúde pública. Neste aspecto, de certo que o faremos parcialmente e até superficialmente, dadas as condições do programa, e procuraremos apenas focar o aspecto hospitalar e dentro deste ambiente apenas aquilo que diz respeito aos bancos de urgência de Lisboa, ou seja, aos bancos de São José e de Santa Maria. Escolhemos o Hospital de Santa Maria, onde viemos recolher depoimentos de pessoas autorizadas e imagens que vão seguir-se imediatamente neste mesmo programa. Temos connosco o Sr. Dr. Américo Carvalhinhos, membro da Comissão de Gestão do Hospital de Santa Maria, o Dr. Ginestal da Cruz, um dos representantes dos médicos do mesmo hospital, e o enfermeiro Nel Pires, que trabalha no banco e que é também membro da Comissão de Gestão. Aos três vamos fazer uma pergunta que servirá de base ao programa que estamos a elaborar. A pergunta é esta: os bancos dos hospitais de Lisboa servem com eficiência a população da cidade, da periferia e todos os quantos doentes aqui chegam? Eu perguntava ao Sr. Dr. Américo Carvalhinhos que nos dissesse alguma coisa sobre este assunto. Pois, com certeza. Antes realmente de fazer parte desta Comissão de Gestão, e ainda tenho essas funções, eu sou chefe de equipe no serviço de urgência. Portanto, estou bem inteirado, já há alguns anos, dos problemas que se passam no serviço de urgência deste hospital. E posso dizer, com uma certa mágoa, mas tenho que o dizer, os problemas têm que ser postos de uma maneira coerente e honesta, que nestes últimos anos a assistência médica e paramédica no Banco de Santa Maria se tem vindo a agravar. E esse agravamento, evidentemente, tem vários fatores, nós teríamos que demorar muito tempo realmente a explicar todos, mas fundamentalmente penso que isso se inclui no aspecto geral da saúde em Portugal. Penso que o Dr. Ginestal poderá falar sobre isso, mas antes de lhe dar a palavra e de eu poder realmente falar sobre esse assunto, eu queria me focar um pouco mais sobre o Hospital de Santa Maria. O Hospital de Santa Maria tem sofrido nestes últimos anos, portanto, uma parte particular do serviço de saúde, do serviço de urgência, tem tido uma avalanche sucessiva de doentes à qual não pode de maneira nenhuma dar apoio. Quer dizer, nós, quando estamos aqui de urgência, vemos-nos perante circunstâncias dramáticas e muitas vezes a mim já se tem posto o problema realmente de continuar a ter um banco aberto nestas circunstâncias. Um banco funcionante, um banco de fachada apenas, sem realmente, muitas vezes, poder apoiar as pessoas que nos vêm pedir auxílio imediato. Que são nessa altura que as pessoas precisam de mais auxílio, quando têm, na realidade, problemas urgentes de saúde. Nós estamos de banco, a nossa equipe, equipas de medicina e equipas de cirurgia, isso é um pouco diferente do que está nos hospitais civis, ou que se passa nos hospitais civis de Lisboa, mas muitas vezes nós entramos às 10 horas da manhã no banco, já com a sensação que o banco não pode ser. E o banco não pode ser por vários motivos também, porque com a grande quantidade de doentes que nos vai aparecer, nós temos a certeza absoluta que vão aparecer muitos doentes, nós sabemos que temos meia dúzia de vagas no nosso serviço, o máximo. Eu tenho muitas vezes ido para o banco com 8, 9 vagas. Isso implica realmente um esforço da nossa parte, um esforço para não desistir. Os doentes vêm, nós fazemos o possível com as condições, com certeza irão ser mostradas depois, ou já vos foram mostradas do banco lá de baixo, do banco central, com essas condições, muitas vezes com a aparelhagem não funcionando a 100%, nós temos, digamos, isso não é vaidade nenhuma. Nós muitas vezes temos feito milagres no aspecto curativo. Evidentemente que não cabe aqui, neste curto espaço de tempo, continuar a fincar que tudo estava mal e que, na realidade, tudo estava mal e vai tudo continuar mal. Não. Nós vamos procurar
nesta nova Comissão de Gestão transitória, levantar alguns problemas, problemas esses que serão resolvidos a curto, a médio e a longo prazo. Dentro dos problemas a curto prazo, fundamentalmente, nós temos que resolver o problema das urgências e o problema das consultas externas. E todas as pessoas que trabalham tanto nos serviços de urgência como nos serviços da consulta sabem que esse realmente é um problema extremamente importante. Eu queria agora dar a palavra aqui ao enfermeiro Lionel. Ele trabalha connosco, é uma pessoa que nos acompanha diariamente no banco, tem problemas certamente a pôr, evidentemente depois se tentará fazer com que ele nos dê uma panorâmica geral do que é que se passa na parte de enfermagem no banco e depois como é que ele pensará realmente ou como tentará melhorar esse serviço de urgência. Pois não tenho dúvida nenhuma que a maneira como se trabalha no banco não satisfaz de maneira alguma as necessidades da população. Há um número muito reduzido de enfermagem. Trabalham em cada turno um enfermeiro no balcão de homens, uma enfermeira no balcão de mulheres, 2 elementos de enfermagem no SO e um elemento de enfermagem que acumula a pequena cirurgia com gessos. Ora, parece-me que estes poucos elementos são insuficientes para prestar os cuidados necessários ao doente. O banco neste momento funciona com o mesmo pessoal de quando abriu e só com a diferença. Quando abriu entravam em média 50, 60 doentes por dia. Neste momento entram no banco 400 doentes por dia. Só de Lisboa ou também de fora? Não só de Lisboa, embora isto esteja dividido por áreas, nós recebemos doentes de todo o país, inclusivamente do Algarve, Trás-os-Montes, do Minho, depois todos socorrem ao Banco do Hospital Santa Maria. Não sei porquê, ainda são coisas que estarão em estudo. Ainda não consigo compreender como é que vêm doentes de Trás-os-Montes ou do Algarve para aqui para serem tratados. De maneira que, com o pouco pessoal que há, é impossível. É mesmo fazer-se milagres para tentar aliviar o sofrimento dos que precisam de nós. Bom, a resposta que põe nesse aspecto, porque vem de Trás-os-Montes, não deve dizer muito a favor dos hospitais do Norte. Bom, não sei qual é as deficiências, não tive ainda a ocasião de me debruçar sobre elas, mas penso que sim, que talvez seja um pouco deficiente, ou porque as pessoas idealizaram que Lisboa é que é bom, ou que em Lisboa é que há os sábios, quando na verdade não é. Penso que talvez seja até um pouco de precipitação mandarem para Lisboa, quando, por exemplo, do Norte tem no Porto e Coimbra bons especialistas de todas as especialidades, não é assim? Pois, a conclusão a que se chega é que, efetivamente, o banco trabalha com deficiências enormes e que é preciso remediar e que é urgente, efetivamente, pôr o cobro, não é verdade? Pois a Comissão de Gestão do Hospital dá prioridade, sobretudo, ao banco e que possa favorecer os que dele necessitam. Gostaria de focar um aspecto ou uma perspectiva que completará aquilo que já foi aqui dito e que me parece extremamente importante para situar o problema do serviço de urgência do Hospital Santa Maria como o de qualquer outro hospital de Lisboa ou de outra cidade do país. Parece-nos que o problema fundamental do serviço de urgência do hospital se situa antes da chegada do doente ao banco e depois da chegada do doente ao banco. Já foram abordados os problemas de quando o doente está no banco. Pois há muitas deficiências, evidentemente, e elas são objeto, ou podem ser objeto, de soluções que a Comissão de Gestão do Hospital Santa Maria está a estudar e que irá resolver provavelmente. Outros aspectos de mais difícil solução, mas que neste momento importa, de facto, chamar a atenção da opinião pública e do país e perspectivar corretamente as deficiências de um serviço como é o Serviço de Urgência do Hospital Santa Maria, dizem respeito, portanto, como dizia, ao antes e ao depois. Porque, de facto, os hospitais distritais e toda a rede hospitalar e a rede de prestação de serviços médicos fora dos hospitais centrais não
exerce a sua função, que é uma função de triagem correta e criteriosa dos doentes que envia para o Hospital Central e para um serviço de urgência. Como já foi dito aqui, aliás, pelo enfermeiro Leonel, acontece chegarem a este hospital e ao serviço de urgência casos que, sob o ponto de vista médico, de modo nenhum justificam o recurso a um hospital central. Por outro lado, também a cobertura médica e sanitária deficiente de muitos bairros marginalizados da cidade e da periferia leva a que muitos desses elementos da população que vive nesses bairros recorram ao Hospital Santa Maria no sentido de obter a assistência médica, nem sempre de urgência, que eles de facto não podem obter de outro modo. Por outro lado, realmente existem outros motivos para o doente recorrer ao serviço de urgência do Hospital Santa Maria. Neste caso nós podemos dizer uma frase popular e que tem toda a razão de ser, e que é que o doente tem sempre razão. De facto, o doente tem razão em recorrer ao serviço de urgência quando é obrigado, se não o fizer, a esperar 2, 3 meses por uma consulta, seja nos serviços médico-sociais, seja nas próprias consultas, por exemplo, de especialidade neste hospital e em outros hospitais. Por outro lado, isto, portanto, condiciona uma afluência excessiva de doentes ao serviço de urgência e que vai condicionar naturalmente a ausência de possibilidade desse serviço de urgência, apetrechado deficientemente, como já foi salientado, vir a atender mesmo de uma maneira correta os doentes que de facto precisam de cuidados médicos de urgência. Por outro lado, falámos também no depois do doente recorrer ao serviço de urgência. Todo o processo do doente dentro do serviço de urgência tem que ser encarado de facto como não pode deixar de ser, sob um ponto de vista não só técnico, médico, mas humano e social. O doente que recorre ao serviço de urgência porque não tem possibilidades de se tratar, não tem condições de habitação com um mínimo de garantias de comodidade ou até da prestação de serviços médicos ou de enfermagem simples, como a administração de injeções ou o cuidado de alguém que tome conta dele, leva a que muitas vezes os médicos, sob o ponto de vista clínico, não tenham indicação para ter que tratar o doente ou internar mesmo o doente no hospital e verem-se obrigados a isso, porque de facto nós temos que encarar o problema humano de cada doente e não podemos fugir a isso e nem devemos fugir a isso. É claro que tudo isto implica, tudo isto surge na medida em que não existe uma assistência social eficaz, não existem hospitais de retaguarda, não existe, afinal de contas, e resumindo, toda uma estrutura unitária de serviços de saúde neste país que coordene e integre as várias formas de prestação de cuidados médicos. Isto, só para acrescentar, sente-se mesmo ao nível do doente, é o próprio doente que o sente, quer dizer, o doente habitua-se a duplicar ou a triplicar os cuidados médicos que recebe, pois vai a um determinado serviço ou a um determinado médico, não está satisfeito, vai tentar uma outra alternativa. Se houver uma integração e coordenação corretas de um serviço de saúde estendido a todo o país e que integre toda a rede hospitalar, é evidente que esta racionalização da afluência de doentes e, por outro lado, a garantia de para onde vamos mandar os doentes depois deles saírem daqui, isso contribuirá numa articulação que terá que ser progressivamente instalada, mas tem que ser desde já perspectivada quando quisermos fazer pequenas correções, que não podem ser só as correções de pormenor, mas terão que ser vistas nesta perspectiva global, para que de facto o povo português possa ter a saúde e o direito à saúde como um direito de facto e não um direito que se afirma, mas que não se verifica na prática. Finalmente, queria só dizer que me parece de facto importante chamar a atenção da opinião pública. A opinião pública tem um papel a preencher extremamente importante na medida em que compete de facto aos utentes da saúde, que somos todos nós, a chamada de atenção e a pressão sobre
as pessoas que de facto tecnicamente estão capacitadas para organizar um melhor serviço de saúde, para que ele passe rapidamente, ou tão rapidamente quanto possível, e evidentemente são soluções sempre a médio prazo, se instale neste país um sistema de saúde eficaz e que sirva às necessidades da população. Antes de agradecermos ao Sr. Carvalhinhos, ao Sr. Ginestal e ao Leonel, o Sr. Enfermeiro Leonel, os esclarecimentos que nos prestaram, pois nós teríamos também uma sugestão a fazer. Este programa é um programa de características reduzidas, um programa limitado, dado já o seu título, e eu sugeria que, efetivamente, agora que a televisão abriu as suas portas para apresentar ao público todos os problemas graves deste país, pois fossem à televisão e, numa mesa redonda ou de qualquer outra maneira, apresentassem este problema mais desenvolvidamente, apresentando problemas técnicos mais desenvolvidos também, e focando esse aspecto humano e social, que efetivamente me parece de uma importância capital, para que desta forma chegasse ao público uma verdade sem defeitos, uma verdade sem distorção, e efetivamente o povo se mentalizasse dentro daquilo que é preciso fazer e da ajuda que esse povo tem mesmo que dar para o desenvolvimento do país que nós todos queremos renovar. Agradecemos esse oferecimento, estava já dentro dos nossos intuitos, realmente, na ideia de esclarecimento da população, fazemos um tipo de mesas redondas em que as pessoas pudessem ficar esclarecidas do que se passa nos hospitais. Não falei muito, nem as pessoas que aqui estão falaram, realmente no que se pretende fazer. É evidente, como o Ginestal disse, estes problemas, a resolução dos problemas são a resolução de problemas que não podem ser, evidentemente, a curto prazo, tem que ser a médio prazo, mas há algo que se pode ir fazendo. Este hospital tem características muito especiais, quer dizer, é um hospital universitário. E sendo um hospital universitário, é evidente que mesmo no serviço de urgência, e isso também é muito importante para a formação das pessoas, no serviço de urgência nós temos que ensinar os médicos. Quer dizer, os médicos não podem criar no serviço de urgência defeitos. Quem diz médicos, diz as enfermeiras e o pessoal paramédico. Portanto, tem que haver toda uma estrutura que assegure no serviço de urgência a formação das pessoas, a formação profissional, para que na realidade as pessoas que num futuro próximo possam sair deste hospital sejam de facto profissionais, o que não se tem verificado nestes últimos tempos. Medidas a curto prazo que nós pretendemos fazer em relação ao serviço de urgência. Isso ainda não foi aprovado pela base médica, nem pelas outras bases que estão a estudar esse assunto, mas já temos proposto um serviço de ação médica. Esse serviço de ação médica é o serviço coordenador de todos os problemas inerentes a este hospital, no que respeita a urgências, a consultas e a serviços de internamento e outros. Nesse sentido, nós vamos agregar a este serviço de ação médica todas as pessoas, todos os técnicos que tenham, pela sua experiência, pelos seus conhecimentos, na realidade, uma palavra a dizer nestes diversos aspectos, consultas e urgências. No aspecto da urgência, pretendemos a curto prazo, na urgência deste hospital, fazer um rastreio do doente. Isso é uma medida que se pode fazer rapidamente, quer dizer, o doente entra e estará uma pessoa mais diferenciada que fará o rastreio, quer dizer, terá a sensação imediata se é um doente que necessita de cuidados mais prementes ou se pode transitar, evidentemente, para uma consulta externa. Evidentemente que isso implica depois problemas de full time, mas já que a televisão realmente nos dá a possibilidade de, num futuro, nós podermos entrar em diálogo com a população, eu penso que isso será um aspecto a focar posteriormente, com dados concretos, para que, na realidade, as pessoas não fiquem com a impressão, e certamente não têm, que as pessoas que vivem dentro desta casa, especialmente do Hospital de Santa Maria, não estão a fazer coisas. Eu acho que nós estamos a tentar fazer o máximo, mas só dizer isto não significa nada. Nós queremos, dentro de algum tempo, provar que estamos a fazer algo. Eu chamo a mulher.
Hospital Santa Maria. Das condições em que estão a trabalhar. Hospital, hein? Hospital, hein?